Já tá gravando. Então, minha gente, boa noite para vocês que vai assistir essa aula. Não sei que momento, que hora do dia, da noite, da tarde você vai estar assistindo. É um prazer estar aqui com todas vocês. Eu sou Eli Freire, psicanalista clínica, colega de vocês aí, também terapeuta. E nós vamos falar essa noite aí sobre esse tema maravilhoso e de suma importância, né, para os nossos dias, como a Daniele me convidou. Desde já eu quero agradecer aqui pelo convite, Dani. Acho que eu posso chamar de Espera um Dani, né? pouquinho. Fica mais íntimo. Pode sim, fica à vontade. Então, é um prazer estar aqui, Dani, tá? Com todas vocês aí, para a gente falar sobre compulsão, aí as compulsões que aumentam aí no final do ano, né? E então, meninas, os especialistas, inclusive até mesmo os próprios psiquiatras, né? Eles vão falar do aumento nesse final de ano aí de ansiedade, de depressão, né? Por conta o final do ano, ele acaba ativando muitos gatilhos aí nas pessoas, o que aumenta a ansiedade, o que aumenta a depressão, entre outras coisas, né? E que levam essas pessoas aí a terem quadros de compulsão aí um nível mais acentuado, né? Então, eu anotei aqui uns tópicozinhos para ficar bem legal aqui para vocês. Falando sobre compulsão, eu queria falar aqui sobre que a compulsão o vício tem uma diferença, né? Porque às vezes a gente acaba falando que o vício e a compulsão é a mesma coisa, e tem uma diferença, né? Anotei aqui para a gente saber um pouco que a compulsão ela está muito aí voltada para episódios e principalmente ligados aí a questões emocionais, episódios, né, que ativem em nós alguma emoção ali, e aí a gente vai ter esse comportamento compulsivo. Então, eu deixei aqui 2 exemplos aqui para vocês, e eu vou dar aqui, que eu gosto de dar exemplos porque fica mais prático da gente entender. Mas não esqueça que a compulsão e o vício é diferente. A compulsão ela está ligada ao estado emocional, né, momentâneo, e é mais tem episódios, né? A pessoa tem episódios, sendo que o vício envolve dependência, né? E tem uma frequência maior, né? Ali e padrões persistentes que afetam diversas áreas da vida dessa pessoa. Então, imagina uma pessoa, vou colocar aqui um exemplo de chocolate, né? O chocolate todo mundo, né? Enfim, fica mais fácil. Imagina que a pessoa está ali com uma prova para fazer e ela fica muito ansiosa. Ela está ali muito ansiosa porque ela tem aquela prova muito importante para ela fazer, e ali naquele episódio, por conta dessa emoção, ela vai lá e come uma caixa inteira de chocolate, só que ela não faz isso todos os dias. Ela não faz isso todos os dias, ela não faz isso várias vezes ao dia, ela não faz isso se ela não tiver ansiosa, entendeu? Diferente do vício, uma pessoa viciada não agiria dessa maneira, é muito diferente. Então tem essa diferença. Então você vê que, por exemplo, nesse exemplo do chocolate, está ligada à ansiedade, está ligada a essa emoção que acionou nela esse comportamento, tá? Deu para entender, né? Vocês vão dando legal aí, minha gente, que quando eu dou aula, eu gosto do povo interagindo, entendeu? Que aí fica melhor. Eu fico de cá parecendo que eu tô sozinha, aí eu já me dá um nervoso. Fique em paz. É que a gente fecha a câmera e o áudio para poder se concentrar. Se você tiver também algum material em PDF queira colocar na tela, pode compartilhar. E a gente às vezes apresenta também PowerPoint, aquilo que for mais fácil e didático para você, fica à vontade. É que às vezes a gente fecha para não vazar áudio e não atrapalhar a sua fala. Tá perfeito. Eu gosto dos legal do povo aí que a gente vai, né, interagindo aqui. Isso aí, tá vendo? Você deu legal. Isso é ótimo. Então, gente, eu te dei um exemplo aí, né? Te dei esse exemplo daí, só para que fique bem claro que tem uma diferença bem grande aí, tá? Da ansiedade, desculpa, da compulsão para o vício, tá? Então, a compulsão nada mais é do que esse comportamento repetitivo, né? É um comportamento aí repetitivo difícil, minha gente, de controlar, tá? Frequentemente acionado por essas tensões emocionais e conflitos inconscientes. Gente, eu costumo dizer que a compulsão, ela vai ser o quê? Ela é um sintoma de algo que está por trás, né? De algo que está ali por trás daquele comportamento daquela pessoa. E a gente precisa fazer o quê? Investigar o que é que está por trás
dessa compulsão dessa pessoa, né? Então, por que que no final do ano isso fica tão acentuado, né? Por que que no final do ano gera esse episódio maior, né? Porque assim, ó, no final do ano existe ali muitas expectativas sociais e também familiares, né? Então existe essas expectativas de que você deve estar sempre ali feliz, né? Imagina que vai chegar o Natal, você vai para casa dos seus familiares e você tem que estar ali aparentemente feliz, você tem que estar bem realizada, né, em várias áreas da tua vida. Então existe essa expectativa, chegar lá as pessoas contando ali, né, os seus feitos durante o ano, e talvez você não tenha tantos feitos assim, talvez não tenha acontecido as coisas da forma que você planejou, da forma que você imaginou. Existem essas expectativas, né? Existe essas cobranças, muitas vezes cobranças até mesmo nossa, né? É ali aquela autoavaliação até mesmo nossa, essas cobranças que a gente mesmo se cobra. A gente, quando chega ali no final do ano, a gente faz aquela retrospectiva e a gente fica, meu Deus, o que eu produzi? Né? Poxa, eu queria ter ido até ali e eu fui até aqui. Queria ter ido mais longe, queria ter alcançado mais coisas, não consegui. E aí a nossa mente bloqueia, a gente fica ali com a visão de túnel, enxergando só as coisas que a gente não conquistou, que a gente não realizou, às vezes se comparando com outras pessoas, né? E hoje com as redes sociais é o que mais tem, né? Eu não sei se vocês viram, claro que vocês devem ter visto aquela trend, né? Não sei se é trend que fala, trend, sei lá, que tá aí no Instagram, das pessoas colocando assim, como que eu vou ser triste se esse ano reticências. Aí elas começam a contar os seus feitos, todas aquelas coisas que elas fizeram. E aí você que não fez tanta coisa assim, você faz o quê? Você começa a se comparar. Poxa, ai, o meu ano comparado. Aí olha a comparação. O meu ano comparado com o dessa fulana, poxa, eu não fiz nada, não realizei nada. Você coloca tudo aquilo que você de repente alcançou, que você nem conseguiu ver nesse momento, você coloca lá embaixo. Por quê? Porque você começa a se comparar. Então, no final do ano, há muito isso, há muito essa autocobrança da gente, sabe? Essas cobranças internas sobre essas conquistas e desempenho, né? No trabalho, na vida pessoal. Pessoas que, de repente, planejaram casar esse ano, achar o varão perfeito esse ano e não acharam, né? E a fulaninha lá acabou de conhecer alguém, já até noivou, de repente, esse ano. Então, existe muito essa questão aí de ficar se comparando, existe as comparações no final do ano, né? Ou então até mesmo ali na família, quando se junta, né? Acaba aquela comparação ali, aquela coisa. E tem muita essa expectativa, tanto da sociedade, né? Quanto familiar, quanto nossa mesmo. E também, gente, nós sabemos que também, falando da sociedade, existe muito marketing no final do ano. O marketing parece que cresce ainda mais no final do ano, né? Aqueles marketing que a pessoa cria em você uma necessidade que você nem tinha, né? Ela sabe as formas certas de fazer com que você ache que tem aquela necessidade, ela cria usando as estratégias aí, né? De PNL e de tantas outras abordagens que eles vão introduzir isso através do marketing aí, e cria uma necessidade em você e ao mesmo tempo elas te vendem a solução para essa necessidade que eles mesmos geraram. E você fica ali achando que você precisa, achando que você necessita, de repente, se tratando de comprar, né, vamos dizer, você necessita daquilo, eu necessito comprar, será mesmo? Né? Aí cabe se fazer, né, esses questionamentos. Será que eu realmente preciso disso? Será que eu realmente preciso comprar uma roupa nova esse ano? Será que eu não tenho? Será que eu preciso me encher de dívida para comprar um monte de presentes? Será realmente que eu preciso fazer isso? Será realmente que eu preciso estourar os meus cartões só para provar o quê? Para mostrar o quê e para quem? Né? Então tem muito isso. Ou então, será que eu preciso realmente que no final do ano tem aquela questão da acumilança, né? É tanta comida, é tanta, né, fartura em alguns lugares. Aí você, o que é que acontece? De repente você já fica pensando assim já, né? Ai, meu Deus, eu vou para casa da fulana de tal, ou da minha sogra, ou da minha mãe, sei lá, e vai ter tanta comida. Eita,
esse ano, meu Deus, tô malhando aqui para quando chegar lá, eu botar para quebrar, comer tudo que eu posso e que eu não posso. Para que isso, minha amiga? Para quê, né? Me diz aí, a comida não vai fugir, não vai acabar, você vai ter depois, entendeu? Tem uma coisa que o povo cristão usa muito, que é o quê? Crente não bebe, mas come. Gente, isso é uma coisa ridícula. Desculpa, mas eu acho. Entendeu? Porque, assim, da mesma forma que a pessoa tá ali bebendo exageradamente, comer exageradamente também não é legal. Então, assim, são coisas assim, mas é um episódio. Mas não é porque é o Natal que a gente precisa fazer isso. A gente precisa se empanturrar de comida. A gente precisa gastar o que a gente não tem para impressionar as pessoas com presentes caros, com isso, com aquilo. Mas se eu der um presente ruim, a fulana de tal vai falar isso e aquilo. Sim, minha amiga, deixa falar. Entendeu? Aqui eu estou falando aqui para terapeutas, né? Graças a Deus, com fé em Jesus, todo mundo tratado. Se não está tratado, precisa tratar. Até porque você passou o ano inteiro trabalhando, atendendo, né? Várias pessoas, ou não, eu não sei. Talvez tenha pessoas aqui que não tenham atendido tantas pessoas assim, né? Criou até uma expectativa de agenda cheia, criou aquela expectativa de, o ano teria que ser assim, assado. Isso, podemos interagir ou não, ou não. Entendi, é uma pergunta. Podemos interagir ou não? Pode interagir, sim, só que daqui a pouco eu deixo vocês interagir, senão me perco toda aqui. Mas se quiser, tu pode botar aí que eu leio, viu? Eu leio direitinho, daqui a pouco eu leio tudo aí, o que vocês estão escrevendo aí. Quer dizer, se der para eu ler, né? Se não, acho que é só a Daniele que vai conseguir ler, e aí a gente vai respondendo aqui. Então, gente, veja bem, você passou o ano inteiro, né, criou ali uma expectativa, chega no final do ano, é hora de você colocar ali na ponta do lápis, né, aquilo que você conseguiu, aquilo que você não conseguiu, talvez isso te gere uma insatisfação, talvez isso te gere uma ansiedade, talvez isso te gere até um estresse, né, e acaba acionando gatilhos na tua mente que vai até reacender coisas que estão lá no teu inconsciente. Né? Eu não sei como foi o ano de vocês, eu nem sei porque eu entrei nesse assunto aqui, que era para eu falar outra coisa agora, mas eu estou aqui entrando nisso aqui. Eu não sei, talvez você tenha esperado algo desse ano como terapeuta e você não conseguiu, né? E agora você fica olhando para suas colegas, se comparando e você se acha a pior das terapeutas. Ou talvez você não se ache a pior das terapeutas, mas você ficou, sabe, se comparando e se colocando para baixo. E chegou o final do ano, talvez você não esteja feliz, né? Talvez você não esteja aí usando todo o potencial que Deus te deu. Talvez tenha até paralisado, né? E aí, quando chega o final do ano, dá uma tristeza, dá um vazio. Aí, por conta dessas emoções, pode ser que desenvolva, sim, um episódio de compulsão, né? Você queira ali comprar. Por quê? Porque isso vai te trazer um prazer, isso vai te trazer ali vai elevar a tua dopamina e você vai ficar bem momentaneamente. Porque a compulsão é assim que ela age no nosso cérebro, né? Ela age em sistemas ali do nosso cérebro, o sistema de recompensa. A Valquíria está aí, acho que ela entende muito disso. Talvez tenha outras aqui, que eu não conheço todas vocês, só conheço a Valquíria e a Dani. E eu acho, né? Eu acho que sim. Então, gente, a compulsão ela vai agir no nosso sistema de recompensa, e sim, ela vai trazer esse prazer momentâneo, mas depois ela vai querer mais, e isso vai te gerar ali uma insatisfação, né? Vai te gerar ali aquela frustração, você vai ficar com culpa, por quê? Por que eu comprei tudo isso? Eu nem precisava disso, ou então, por que eu comi tudo isso? Nem precisava fazer isso. Enfim, são tantas, né? Eu estou citando só 2 exemplos, mas de repente você está ali compulsivo em quem? Ficar o tempo todo ali, ó, na rede social, ali, ó, passa horas e horas ali vendo os feeds do povo e se botando lá embaixo. Talvez esteja compulsiva por internet, por celular. Eu não sei qual que seria. E talvez nem seja você, talvez você não tenha episódios de compulsão, mas tenha alguém na tua família, ou você vai tratar um paciente, um cliente que tem episódios de compulsão, né? E aí você vai precisar investigar quais são os gatilhos, investigar o que está por trás, investigar
quais são, qual que é o trauma que está ali inconsciente, né, que está fazendo com que essa pessoa desenvolva esse comportamento. Porque o que está por trás, né, geralmente são traumas inconscientes, são situações não elaboradas, né, que aí a compulsão ela vem como uma forma de sanar aquilo dali, como uma forma de resolver aquilo dali, mas não resolve. Na verdade, não resolve mesmo, fica ali aquele ciclo que vai gerar mais dor, mais sofrimento, tá? Então, é mais ou menos isso daí. Graças a Deus, minha gente. Ó, Deus está fluindo aqui que eu estou falando os pontos sem nem estar olhando. Mas deixa eu olhar aqui para ver se eu passo da onde é que eu estou aqui. Então é isso. Por que, né, que no fim do ano gera tanta ansiedade? Já falei para vocês, né? Expectativas sociais, familiares e as suas próprias expectativas, cobranças internas, né? Enfim, sobrecarga para corresponder a papéis, tá? Seja profissional, seja familiar, né? Eu não sei qual que é o teu papel na tua família, se você, né, de repente, é aquela que é a salvadora da tua família, minha irmã. Será que você é essa? Eu não sei. Eu não sei qual que é o teu papel, qual que é a tua missão familiar, mas isso também, às vezes, gera uma sobrecarga tão grande, gera um peso tão grande, você está carregando pesos, de repente, que não são seus, que não eram para você carregar, está carregando culpa que não era sua, carregando algo da tua história familiar que, de repente, não era para você carregar. E isso tem gerado frustração, insatisfação, isso tem gerado, de repente, um cansaço exacerbado e acaba gerando uma ansiedade tão grande dentro de você que pode sim te levar a episódios de compulsão, certo? Então, assim, quando você pensa, quero te fazer aí a pergunta, né? Quando você pensa aí no fim do ano, né? Dezembro, meu Deus, chegou, tá, Natal, Ano Novo, e aí, quando você pensa, o que é que vem na tua mente? Né? Quais são os pensamentos que vêm na tua mente quando você pensa no fim do ano? Qual é a emoção que você sente? Qual é a sensação? Qual o sentimento? Qual que é a sensação que vem em você? Né? Pensa aí. Qual que é? Que tipo de cobranças que você faz para você mesma nesse final de ano? Toda vez que chega o final de ano, quais são as tuas cobranças em relação a você mesma? Né? O que é que desencadeia aí, minha filha, de dentro de você? Né? Pensa, vai pensando aí, são perguntas, né, que eu quero que você pense. Eu escrevi uma coisa aqui que eu ia mostrar a vocês, mas não dá certo não, porque eu já fiz um teste e fica tudo ao contrário. Mas eram algumas perguntas que eu queria fazer, que eu já comecei fazendo aqui, que era isso mesmo, né? E tem uma pergunta aqui que é bem importante. Olha, o que aconteceu no teu sistema familiar, na tua família? O que aconteceu no teu sistema aí no final do ano? Né? Aconteceu algum episódio no final do ano, a morte de alguém, né, de algum parente, de algum ente querido teu, aconteceu, né, um divórcio, né, aconteceu alguma briga, alguma coisa, algum fato marcante no final do ano, porque tem pessoas que acabam, eu tiro mesmo pela minha mãe. A minha mãe, eu vou até, né, dar esse exemplo aqui, a minha mãe, todo final de ano ela fica, sabe, assim, dá aquele episódio de ela querer comprar. Minha avó, ela morreu nesse mês, entendeu? Então, tem ali um fator, algo que aconteceu que desperta nela, sabe? Desperta nela. Gente, Giovana Varela está apresentando a captura, a tela, né? Compartilhando a tela aí, né? Tá. Então, veja bem. Se chegar aí, minha gente, vocês façam essa análise aí. Final do ano, aconteceu alguma coisa, aconteceu algum fato, algum episódio, né, alguma coisa que marcou, porque aí você, então é por isso que toda vez que chega dezembro ou Natal, eu me sinto dessa maneira. Como era para a tua família o Natal? Qual era o significado do final do ano, do Natal, do Ano Novo? Qual era o significado para a sua família? E o significado que é para você hoje em dia? É o mesmo significado? Você está repetindo alguma coisa, de repente, que é um padrão familiar? Pensa sobre isso, tá?
Então, já perguntei aqui qual é a emoção que você sente ao pensar no final do ano, qual é o pensamento que vem à tua mente em relação a isso, né? Você pode perguntar para sua cliente, se de repente, né, você quiser, você pode anotar isso daí e perguntar para ela. A sua reação no final do ano é comparado com a reação de mais alguém na tua família? Mais alguém reagia ao final do ano assim como você reage? Perguntas para você pensar, tá? Ou então, se você está aqui, de repente você tem esse episódios de compulsão no final do ano, elevado a isso, mais alguém da tua família tem isso? Tem algum vício? Tem pessoas que têm vícios na tua família? Tem vícios? São perguntas reflexivas para você pensar. Quem é essa pessoa? Se tem, quem é? Quem é a pessoa e qual é a sua relação com essa pessoa? É uma relação ok? Teve algum conflito com essa pessoa? Tem uma lealdade muito grande, muito forte com essa pessoa? Né? São coisas que você precisa pensar aí, tá bom? Então, deixa eu botar meu quadrinho para cá. Essa questão, gente, da compulsão. Eita, vai cair tudo aqui. Peraí, viu, gente? Gente, imagina uma balança aí, tá? Imagina uma balança. Tem a balança aqui. Não tenho nenhuma balança. Vou ter que comprar uma. Imagina uma balança. Aí aqui, né? Cá embaixo tá pesado, minha gente. Pesado, que é o excesso. Né? Excesso de compras, que é a compulsão. Excesso de comida, excesso de compra. Cá em cima, gente, tem uma falta. Cá em cima tem uma falta. Tá faltando o quê? Qual é o vazio que tem que ser preenchido? Né? Qual é a carência? É o quê que tem que ser preenchido por essa compulsão? Porque, geralmente, eu costumo olhar muito para a fase oral. Quando eu vou tratar de compulsão com alguma cliente, não tive muitas não, tá, gente? Que eu me lembre agora, eu tive a mais recente agora, ela tinha compulsão por comprar roupas, a pessoa tinha compulsão por comprar roupas, e quando a gente vai caminhando pela história dela, eu fui observar que lá na fase oral tinha uma marca, tá? Lá na fase oral, na fase ali do desenvolvimento lá, né, da nossa personalidade, tinha uma marca ali, tinha uma falta, tinha um vazio ali, né? Então, assim, eu não sei você, não sei como é que foi essa fase na tua vida, fase oral, né? Talvez você tenha sido amamentado demais, talvez ou não, né? Que tem o oral da falta e tem o oral que não, como é o oral da falta e o oral do excesso. Talvez tenha sido uma dessas duas coisas, né? Você tem essa marca, essa dor, de repente, ou a cliente tua pode ser que tenha essa dor, né? A dor ali, qual é a dor? A dor do abandono e qual que é a necessidade básica, gente? A necessidade de ser suprida, tanto emocionalmente quanto do alimento, né? Ou supriu errado, de repente a criança estava chorando, vocês já devem ter ouvido isso, né? Claro, aí nas aulas de vocês, a criança estava ali chorando porque estava com calor, a mãe vinha, toma mamadeira. A criança estava ali chorando porque estava de cocô, toma mamadeira. Ou seja, não foi suprida de alguma forma. Estava em excesso, mas a necessidade básica não foi suprida. Então, talvez alguns de nós, alguns de vocês, enfim, não esteja lá paralisado na fase oral, de alguma forma, né? Aquela necessidade, aquele vazio ali da fase oral, talvez ainda esteja aí gritando aí dentro. Talvez tenha tido alguma marca que foi se repetindo, né? Foi se repetindo isso aí ao longo da vida. Aí toda vez que acontece alguma coisa ali, algum episódio, você vai lá e supre com comida. Ou você tem esse vazio, vai lá e supre com alguma coisa e nada preenche esse buraco. Nada preenche. Né? Então, assim, é preciso você olhar o que é que está por trás. Né? É a solidão, é o vazio, é a ansiedade, é o quê? O que é o gatilho? O que é que está acionando? É o quê? Qual foi o trauma que não foi resolvido, que não foi bem elaborado? O que é que Deixa precisa eu te fazer uma resolver? perguntinha rapidinho, que não tirando sua linha de raciocínio, mas saiu uma pergunta aqui. A Keila perguntou assim: você já atendeu alguém com compulsão sexual?
Aí, seguindo nesse mesmo pensamento, você falou a compulsão por alimentação, você falou a compulsão por compras, e aí a Keila queria saber se você também já atendeu alguém nessa linha, que seria por compulsão sexual. A compulsão sexual é a mesma raiz, gente. Eu atendi um homem, tá? Esse homem, ele tinha uma compulsão sexual muito exacerbada. Ele até achou que ele tinha que procurar o médico, porque, enfim, não vou entrar aqui no caso dele, não, mas o que foi que aconteceu no final das contas? Esse homem, ele tinha uma mulher, ele tinha uma amante já há 3 anos e ele tinha uma namorada há... Não me lembro exatamente qual era o tempo da namorada. Eu sei que a amante tinha 3 anos, a mulher ele já era casada há alguns anos, já longos anos, ele tinha 2 filhos e tinha essa namorada. O cara, o homem, enfim, tinha 3 mulheres e nada preenchia o vazio dele. Nada preenchia. E ele também tinha ali os episódios que ele tinha que parar, né, no lugar onde ele trabalhava, para poder ele ir no banheiro se masturbar. Então, assim, ele tinha uma compulsão sexual muito grande. No caso dele, ele fugiu da terapia, tá, gente? Ele fugiu da terapia quando viu que precisava dar os passos de mudança, ele não quis. Então, foi um caso que... Você tá rindo, né? Foi um caso que não foi resolvido porque o cliente fugiu, tá? O cliente fugiu, gente. Então, eu só tive esse caso de compulsão, que eu me lembre foi. Só tive esse caso de compulsão, tá? Mas a origem é a mesma. Existe ali. Ah, e esse homem, detalhe, esse homem também tinha baixa autoestima. Esse homem era simbiótico com a mãe, tá? Enfim, só para vocês entenderem. Então, ele tinha um buraco dentro dele. Ele tinha um vazio dentro dele. Caminhando na história dele, tinha alguma marca lá na fase oral, tá? Então, a raiz, né, dessa compulsão vem desse vazio, vem desses conflitos aí, tá? Da fase oral. Busca lá para você ver se não tem alguma coisa. Vai buscar como que é a relação com a mãe. Busca como que foi a relação com a mãe, como que é a relação com a mãe, se está bem resolvido, se não está bem resolvido, né? Se tem questões ainda que ainda não foi ressignificada e precisa ir ressignificando, gente, né? Precisa voltar, precisa ressignificar para aqui, porque não adianta chegar aqui, né? A cliente que eu tinha mesmo de compulsão por compras, eu tive que voltar e ir ressignificando, né? Ela era muito simbiótica, ela queria muito chamar atenção, ela tinha essa sensação de vazio e ela precisava chamar a atenção das pessoas, ela queria chamar a atenção o tempo todo da mãe, do pai, e ainda era simbiótica com a mãe, tá? Uma mulher de 41 anos já, tá? Enfim, gente, a pessoa fica paralisada na vida, a pessoa fica ali paralisada, entendeu? Então, você tem que ir caminhando na linha do tempo da cliente, né? E você vai ressignificando, você vai vendo ali, passo a passo. Se eu tô falando cliente, gente, talvez tenha alguém aqui que precisa fazer isso, né? Ou que, enfim, não sei se já fez, se já não fez. Mas é isso, como que era a tua relação com a tua mãe, como que é, já ressignificou tudo mesmo, né, bonitinho, como é que era a relação da tua mãe com a tua avó, como que era a tua relação com a tua avó, enfim, às vezes a pessoa, ela tá em lealdade com alguém da família, gente, tá uma lealdade invisível ali, né, tá repetindo um padrão familiar, eu não sei, né, aí precisa investigar, a pessoa precisa mergulhar na história, tá bom? Então, tá, deixa eu ir aqui, caminhando aqui. Ô Eli, eu só vou pedir uma gentileza. Quando você for entrar na prática mesmo, me dá uma sinalização para mim parar a gravação. Só isso. Certo, que horas que é mesmo? Você falou meia hora, né? Já passou. Já é agora? É, mas fica à Já sei. vontade. Tá, eu só vou finalizar aqui, porque eu já falei, né? Depois eu envio para vocês, se vocês quiserem. Tem um PDF que eu fiz aqui. Se vocês quiserem o PDF, eu mando lá para vocês, tá? Que eu deixei aqui no celular, mas como eu estou aqui no celular e eu estou olhando para cá, então, aí depois que eu mando para vocês, tá? Eu fiz aqui, gente, eu quero fazer com vocês a parte prática, mas não vai só um minutinho, tá? Que eu vou entrar aqui na parte prática, mas
Vocês entenderam mais ou menos aí o que eu falei? Bota só um legal aí para eu saber. Então, a compulsão no final do ano é mais por conta dessas pressões, né? Que eu falei, né? Que geralmente por causa do simbolismo, do simbólico que tem nessas datas que ativam, que acionam gatilhos de coisas inconscientes que a gente nem resolveu ainda, né? Que a gente achava que já tinha resolvido e de repente não resolveu, tá? E a psicanálise, ela vai, o Freud vai falar exatamente o que eu falei aqui, né, para vocês. Vai dizer que é exatamente isso daí, que a compulsão ela está ligada à repetição compulsiva, que é um mecanismo inconsciente que tenta resolver conflitos emocionais ou traumas não elaborados, o que na verdade, o que não ocorre, não é? Então, gente, dentro do PDF eu deixei algumas coisas para vocês, acredito que vocês já saibam a maioria, mas é bom, né, ter para relembrar, para reler, para de repente fazer até live em cima disso daí. E o que eu queria fazer aqui com vocês, eu queria fazer uma vivência aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui. Vocês estão aí sozinhas? Vocês estão bem, né, gente? Eu gosto de perguntar se está todo mundo bem, porque né, de repente tem alguém que não está muito bem, que está sozinha. Eu gosto muito de saber antes para poder ver o que eu faço aqui com vocês, tá? Eu quero fazer aqui uma carta. Eu vou então finalizar a gravação. Você vai começar a prática, né? Meninas que estão no gravado, obrigada. Vai ficar com a vontade de saber como que é. Venham toda quinta-feira às 20h30. A gente tem encontro marcado. Se você que está aqui não está no grupo terapêutico, está assistindo no gravado, entra no grupo, a Eli está lá com a gente, vai colocar o PDF, sintam-se à vontade. Toda semana tem uma psicanalista aqui trocando vivência, também no grupo, coloque suas dúvidas, a gente ajuda. E é isso. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigada. Tchau, tchau.